Ave Maria Stella. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, mais uma vez te convido a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva. Fazendo tudo isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Na primeira semana do tempo comum, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com seus empregados e partiram imediatamente seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridos filhos, hoje o texto é muito interessante. Primeiro fala que depois que João Batista foi preso, ou seja, ontem tivemos a alegria de festejar o batismo do Senhor por João Batista, e é como se, na verdade, é como se Jesus estivesse recebendo de João Batista a graça de dar continuidade à missão de preparar os corações. Agora, veja bem, João Batista nos preparou os corações para receber o Senhor. Agora o Senhor prepara os nossos corações para que nós recebamos o céu. Porque ele vai falar, interessante, que ele repete as palavras de João Batista, dando continuidade, na verdade, né? Jesus dá continuidade. Esse Deus é maravilhoso, esse Jesus é maravilhoso. Simplicidade total. Ele dá continuidade, ele vai falar: convertei-vos e credes no Evangelho. Ele vai dar uma continuidade, né? E João Batista dizia para também uma conversão, e ele vai dizer: o reino de Deus está próximo. E Jesus vai falar também que o reino de Deus está próximo, porém ele já é o reino de Deus. O coração dele é o céu, porém ele quer que nós nos preparemos, nós nos abramos para que de fato possamos receber essa graça que é o céu na nossa vida. Eu sempre digo: sejamos o céu para o outro, né? Sejamos o céu na vida do outro. Eu vejo tantas pessoas deixando de ser o céu, deixando de realizar as maravilhas do Senhor, nosso Deus, na vida de cada uma. Eu vejo as pessoas vivendo profundamente o contrário daquilo que é proposta do nosso Deus. Quando fala convertei-vos, quando fala que o reino de Deus está próximo, é exatamente essa postura que nós precisamos cada dia mais tomarmos, vivermos, experimentarmos, para que de fato a minha vida seja esse sinal de céu, a sua vida seja esse céu, e que nós possamos viver a gratuidade desse céu na vida do outro também, sendo esse instrumento de Deus, sendo essa alegria na vida do outro. E aí vai nos mostrar claramente hoje a passagem onde outros são chamados. Veja bem, Jesus começa agora a nova missão,
já não vai utilizar os discípulos de João Batista, não vai utilizar, porém ele vai criar outros. Ele vai chamar outros para uma missão da qual João Batista já preparou. Esses já estavam abertos, eles estavam tão abertos, interessante que eles estavam tão abertos ao ouvir a voz do Senhor, que quando o Senhor os chama, ele diz o texto para nós, imediatamente largaram tudo e seguiram. Hoje nós devíamos fazer essa oração, uma oração para nós, né? Para que essa disposição de imediata, diante do chamado, diante do Evangelho, diante de tudo aquilo que o Senhor nos propõe, nos fala, que seja imediato na nossa vida, na minha vida, na sua vida, que seja uma coisa que a gente tenha mais atenção de realizar imediatamente a vontade do Senhor. E aí, como eu havia dito, o Senhor começa a preparar outros, não são mais os discípulos, eu repito, não são os discípulos de João. Agora, o Senhor prepara outros, porque o Senhor começa a preparar a sua igreja padecente, né? Que nós estamos aqui, né? Para a sua igreja triunfante. Ele começa a nos preparar, começa a chamar outros para entrarem no seu coração e para evangelizar. Credes no Evangelho, vivamos a partir do Evangelho. Talvez muitas pessoas até da igreja, não têm vivido a partir do Evangelho, têm vivido a partir... hoje nós estamos numa pedagogia muito interessante, a cultura do corpo, né? As academias estão mais cheias do que a igreja. A cultura da alma, a cultura do zelo, do cuidado, da sua espiritualidade, já não está mais evoca, né? Já não está mais importante para muitas pessoas. Eu vejo, desculpa falar, até sacerdotes. Não que nós não tenhamos que cuidar do nosso corpo, não estou dizendo isto, mas a cultura do corpo, né? O exagero. Nós não exageramos com as coisas de Deus. Qual que eu falo de exagerar? Eu falo de não falhar, não faltar, não deixar de realizar. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo hoje uma pedagogia muito ruim, eu digo muito ruim, porque as pessoas estão substituindo o céu pela vida humana. E na vida humana tem possibilidade de inferno, porque no céu não tem nenhuma possibilidade de inferno. Na vida humana, no nosso dia a dia, a possibilidade do inferno sempre está disposto a acontecer. Então hoje nós somos chamados a observar esse convite do Senhor e imediatamente não pensar duas vezes como os discípulos assim fizeram. Não pensaram duas vezes, aderiram ao Senhor, foram ao encontro e foram realizar, largaram tudo mesmo, para seguir ao Senhor, sem perspectiva de futuro, sem pensar em nada, só sei que Ele me chamou e isso é que importa. Que bonito, né? Ele me chamou e isso é o que importa. Não importa se eu estou passando por sofrimento, dificuldade, tribulações, alegria, perseguições, não importa. O que importa é que Ele te chamou. Isso é importante. Então, que possamos viver a partir dessa realidade, dessa importância e darmos imediatamente uma resposta ao Senhor que seja coerente com a nossa fé. Que nossa patrona Santa Faustina nos sustente no diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de vivermos profundamente a missão do seu Filho Jesus. Que São José, esposo de Maria, nos ajude a viver a fidelidade a Jesus, seu Filho amado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.